A fala do Renato, Bagé, ela tenta assim dar uma segurada para a crítica não ser muito pesada em cima do Jean, mas se o Grêmio ficou menos com a bola, o Renato, ele fala, né? O Jean precisa ser bom sem a bola também, e o Jean ontem estava muito desligado. Para mim foi uma das melhores falas das entrevistas coletivas todas do Renato. Porque o Renato, ele faz uma crítica, exatamente como você considera, sobre o Jean-Pierre, mas ele faz uma crítica tomando um cuidado de não bater não é publicamente. Que nem antes. Antes ele dava porrada, né? E vocês vão lembrar, eu especificamente, como eu acompanho o Jean-Pierre desde 12, 13 anos dele, muitas vezes eu bati nessa tecla. O Jean-Pierre precisa aumentar o percentual de participação dele ao longo das partidas. O Jean-Pierre não pode entender que ele joga só com a bola. E o Renato toca muito bem nesse ponto. Lembra quando a gente dizia que o Alex Cabeção desligava do jogo? É porque, eu não estou comparando o Jean-Pierre, eu só estou pegando um jogador de altíssima qualidade em que ele desligava do jogo às vezes, porque, como diz o Renato, não é característica desses extra-classe, e eu considero que o Jean-Pierre possa ser um extra-classe, de ficar mordendo o tempo inteiro. Só que tem um detalhe. O Jean-Pierre está começando carreira. E o Jean-Pierre vai ter que entender que a maneira que o Grêmio joga, e o Renato toca muito bem nesse ponto, ele precisa participar sem a bola. Ele precisa dar opção. Quando o time está sem a bola, ele vai ter que dar uma recomposição. Tem momentos que a gente olha, e eu penso que o Renato esteja mostrando isso para o Jean-Pierre. Se não tiver, quem está olhando o programa aqui, é próximo do Jean-Pierre, mostra para ele. Porque se pegar o lance, o Jean-Pierre dá uma cercada. Aí ele dá 2 passos e ele já desiste do lance. Não, ele precisa participar, ele precisa incomodar o adversário dele, assim como o adversário incomoda quando ele pega a bola. Ele não tem tempo de pensar. Quando ele pega a bola, o adversário já está em cima. Então o Jean-Pierre com a bola funciona, mas ele vai ter que funcionar sem a bola. Agora tem uma coisa que é curiosa, né? Bagé, eu concordo com cada palavra que tu dissesse, concordo com cada palavra que disse o Renato na sua consideração crítica em relação ao Jean-Pierre. Eu acho que o Renato tem razão em todas as letras de tudo que ele falou. Só que eu acho curioso que essas considerações críticas, elas só são feitas contra o Jean-Pierre. Vocês já perceberam? Sim. O Diego Souza teve um período terrível no Grêmio no meio dessa temporada. Eu não lembro, posso estar enganado, vocês me corrijam, eu não lembro de considerações críticas específicas do Renato em relação ao Diego Souza. Com o Jean-Pierre sempre acontece. Não, e tem mais. Tu pode pegar um outro exemplo muito assim prático. Com o André? Com o André. O André era o jogador que ele não conseguia acertar tecnicamente, ele não conseguia fazer gol, que era o que ele precisava fazer, porque daqui a pouco ele podia fazer gol, não precisava nem acertar o pé na bola, fazendo gol era o que podia tropeçar na bola, mas tinha que fazer gol. E o Renato também não expunha. Esse é um ponto. A minha análise é muito mais da maneira que o Renato começou a tratar, porque o Renato dava pancada mais forte no Jean-Pierre. Mas eu concordo contigo. E mais, as críticas geralmente, elas são mais fortes nos caixa baixa. Eles são mais fortes nos moleques. Ontem, Bagé, ele falou também sobre o Ferreira e disse que o Ferreira perdeu 7 meses de preparação, de lapidação dele, né, devido à renovação de contrato, mas de fato, ele ficou pouco mais de 2 meses, né? Mas é que E aí ele está contando a pandemia, imagino. É que o Renato justifica ali, por isso que eu digo, o Renato ele é muito inteligente, até quando ele foge das questões. Para mim, quando o Renato ele faz uma crítica e uma lembrança de algo que foi culpa do Ferreira, digamos assim, ele está justificando por que ele não põe o Ferreira titular, mesmo que o Ferreira tenha feito a principal jogada. E mais, Baldasso, Gabriel, o Ferreira nos 2 jogos contra o Santos, o gol do empate 1-1 aqui, gol de pênalti do Diego Souza, ele acontece numa jogada do Ferreira. O gol do Tassiano lá, na goleada que nós levamos semana passada do Santos, ele acontece no lance do Ferreira. E ontem o gol acontece no lance do Ferreira. Então isso tem que ser observado também pelo Renato.